começar um pouco antes. Acontece antes da lição da semana passada. Tá? Por isso que quando o tio leu a leitura bíblica, ainda estava escrito Abrão, não Abraão, que foi mudado depois o nome dele, né? E vocês ouviram na leitura sobre uma outra pessoa que estava junto com Abraão. Ló era o sobrinho de Abraão, quer dizer que ele era o filho do irmão de Abraão. O filho dele. O filho dele não, o filho do irmão dele. Né? E ele foi junto com Abraão, ele saiu junto com Abraão quando o Senhor chamou Abraão para sair da terra dele. E hoje nós vamos aprender sobre Ló. Uma lição muito importante. Não uma lição muito boa, porque Ló não foi muito sábio. Ló foi como muitas pessoas e muitas crianças também. Ló queria servir ao Senhor, mas ele também queria as coisas deste mundo. Ele não queria escolher entre os dois. Ele cria em Deus. Nós vamos prestar atenção. Ele cria em Deus, mas ele também queria as coisas que são deste mundo, que não vão juntos muito bem. Daqui a pouco nós pensamos em exemplos. Tem muitas crianças que também são assim. Talvez você é assim também. Você vem para a igreja já há muito tempo, né? Muitas vezes, que você já ouviu a palavra de Deus e você sabe que é verdade. E você quer crer em Deus e você gosta de ir na igreja, quer ler a Bíblia na igreja, em casa. Mas você também quer as coisas deste mundo. Talvez as coisas que seus amigos fazem na escola, que você sabe que não são coisas muito boas, mas você não quer perder a amizade. Aí você talvez faz coisas que você sabe que não agradam a Deus. Ou talvez você deseja ter coisas muito além daquilo que você consegue ter. Ou você sonha em coisas grandes ou em riquezas. Ou quando eu crescer, eu vou querer ter isso, ter aquilo, ser alguém muito importante neste mundo. Coisas que vão te distrair de servir a Deus. Talvez você quer um pé no reino de Deus e outro pé no mundo. Assim foi Ló. Será que isso dá certo? Será que isso agrada a Deus? Será que Deus abençoa uma pessoa que quer Deus, mas também quer um pouco das coisas que não agradam a Deus? Será que isso combina muito bem? Não, né? Vamos ver na vida de Ló. Ló foi junto com Abraão, como eu já falei. Então, quando Deus chamou Abraão e começou a guiar Abraão até a terra prometida, Ló aprendeu junto com Abraão sobre Deus. Ele começou a aprender e conhecer a Deus através de Abraão, seu tio Pedro. E Ló viu como Deus guiava Abraão, como Deus abençoava Abraão. Abraão se tornou uma pessoa muito rica, abençoada por Deus, mas ele não deixou essas riquezas distraíram ele do reino de Deus. Mas Ló, ele conheceu a Deus através de seu tio Abraão. Mas Ló começou a ficar insatisfeito, ingrato. Ele queria algo mais, algo diferente. Como nós lemos, ele foi para Egito junto com Abraão e lá ele deve ter visto pessoas que tinham coisas que ele não tinha, uma vida diferente. Ele começou a desejar muitas coisas diferentes. Por exemplo, ele começou a querer riquezas. Eu vou colocar aqui do lado. Ele começou a desejar riquezas. Ele começou a desejar poder ser uma pessoa bem poderosa, bem importante. Ele começou a desejar sucesso. E ele também queria ser feliz, mas de uma outra maneira. Uma maneira que ele não tinha experimentado antes. Tudo isso ele queria. E quando deu uma briga entre os pastores de ovelhas de Abraão e os pastores de Ló,
que Abraão disse? Vamos nos separar, porque aqui não tem espaço suficiente para todos nós e nós não devemos brigar. E os nossos servos também não deveriam brigar, nós somos irmãos, nós somos parentes. Vamos nos separar, um vai para um lado, outro vai para o outro. E Abraão, como ele era mais velho, claro que ele podia escolher primeiro, né, onde eles iam. Não? Mas o que Abraão disse, o que nós lemos? Logo, você pode escolher primeiro. Se você quer ir à direita, eu vou à esquerda. Se você quer ir à esquerda, eu vou à direita. Aí eles tinham duas opções. As montanhas infrutíferas de Canaã, bem desérticas, bem assim, onde cresce pouca coisa. Ou a rica e fértil campina do Jordão, onde tem um rio, e você sabe que a beira do rio cresce muito bem, né? As plantas, muito verde. Logo podia escolher primeiro. Você acha que Ló pensou assim, deixa eu orar primeiro e ver o que Deus quer que eu faça com a minha vida? Ele não fez isso. Será que ele pensou, deixa eu escolher a pior coisa para que meu tio tenha a melhor opção? Também não. Sabe que a Bíblia fala que ele fez? Vocês lembram que ele fez? Então Ló escolheu para si. Ele só pensou em si mesmo. Ele escolheu só para si mesmo. Ele não orou a Deus, ele não pensou no seu tio, ele escolheu o que ele queria, só para si. E ele foi para os campos do lado do Rio Jordão. Ele foi para esse lado mais verde, onde as ovelhas teriam muita coisa para comer, onde o gado dele poderia crescer e multiplicar muito mais, e deixou essas montanhas, esse lugar desértico para seu tio Abraão. Será que Ló pensou que junto com este lugar frutífero também estava uma cidade chamada Sodoma? Uma cidade que a Bíblia descreve que os homens daquela cidade eram muito pecaminosos, grandes pecadores. Ló, então, não queria entrar na cidade, né? Porque ele queria servir a Deus, mas ele queria estar perto daquela cidade, para poder beneficiar de algumas coisas daquela cidade, talvez para as pessoas comprarem suas ovelhas, seu gado, né, talvez leite, as coisas que ele vendia, e assim ele poderia se enriquecer ainda mais. Então ele ficou fora da cidade, mas bem pertinho, né? A Bíblia fala sobre isso. Ló habitou na cidade da campina e gravou suas tendas até Sodoma, mais pertinho que ele conseguia sem entrar. Igual uma pessoa que vai subir as montanhas e quando você vê do lado, você verá muito fundo. Em vez de ficar do outro lado da rua, bem longe, né? Não, a pessoa fica bem independente, fica assim, não estou caindo, mas vai quase. Assim fez Ló. Ele chegou bem pertinho do perigo. Será que essa é uma boa escolha que Ló fez? Logo depois a Bíblia fala que Ló já tinha se mudado para dentro da cidade. E a sua família começou a amar a vida dentro da cidade. E Ló, ele ainda amava, temia a Deus, mas ele também começou a ser influenciado pelas coisas pecaminosas da cidade. E nós lemos depois, um pouco mais para frente, que ele se tornou um dos prefeitos da cidade. Um magistrado, mais ou menos assim, como se fosse um prefeito. Então, para as pessoas da cidade não irem contra ele, ele tinha que fazer o que as pessoas da cidade queriam, não é? Ele não podia, de repente, estabelecer umas regras para a cidade que ninguém gostava, não é? Então, ele tinha que dar permissão a muitos pecados que essas pessoas amavam. Ló estava indo longe de Deus, não é? Uma vez que você começa a desejar as coisas deste mundo, essas coisas te levam para longe de Deus.
É isso que aconteceu com Ló. E a família dele começou a amar muito as pessoas da cidade, as pessoas que não amavam a Deus, fizeram amizades, seus filhos, a sua esposa. Eu acho que vocês lembram da esposa de Ló, né? Não? Vocês vão ver hoje. E quando Deus viu a cidade de Sodoma, como tinha se tornado uma cidade tão pecaminosa, abominável aos olhos de Deus, Deus decidiu punir esta cidade de Sodoma. Mas Ló estava lá dentro. E nós vemos na Bíblia que Deus primeiro falou com Abraão, e Abraão começou a pedir a Deus: não destrua a cidade, meu sobrinho Ló mora lá. Ele ama o Senhor. Aí Deus disse: se tiver 50 pessoas que me amam em Sodoma, eu não vou destruir a cidade. Aí Abraão disse: mas se só tivesse 20, eu não destruirei a cidade, Deus disse. Mas se só tivesse 10 pessoas que amam ao Senhor, eu não destruirei a cidade, Deus disse. Mas nem 10 tinha. Ló não queria ser uma pessoa com uma boa influência naquela cidade. Talvez ele pensou: já que eu conheço a Deus e as pessoas aqui, talvez eu possa ser de ajuda para essas pessoas. Falar de Deus e as pessoas começam a adorar a Ele também. Será que ele fez isso? Não tinha nem 10 pessoas nessa cidade que amavam a Deus. Tinha menos. Talvez só uma. Mas a Bíblia também fala que Ló não estava muito feliz, não. 1 Pedro, se você quiser abrir, pode abrir. 2 Pedro, lá no final da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Nós lemos assim, falando sobre Jó. Porque este justo quer dizer que ele era justo diante de Deus, porque ele temia a Deus. Habitando entre eles na cidade de Sodoma, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras de justiça. O tempo todo ouvindo e vendo pecados diante dele. E a sua consciência ficava tão preocupada. Talvez você já teve essa experiência na escola, quando você vê algo que você sabe que é muito pecaminoso, ou alguém fala o nome de Deus em vão. Ou talvez você participou de algo na escola que você sabe que não agrada a Deus e a sua consciência te acusa. Foi assim com Ló. Ele deveria ter corrido para longe daquela cidade, mas ele não fez isso. Mas Deus, ele foi muito misericordioso com Ló. Antes de destruir a cidade de Sodoma, Deus enviou alguns anjos, mensageiros celestes para Ló, dizendo: saia da cidade agora com sua família. Deus vai destruir esta cidade. A família de Ló não queria sair. E demoraram. E a esposa de Ló também não queria sair. Ela foi, mas ela olhou para trás quando Deus tinha falado não olhar para trás. Esquece daquela cidade com seus pecados. Foge. E a esposa de Ló olhou para trás com saudade já da cidade. E ela morreu na hora. E Ló escapou. Só pela misericórdia de Deus. Mas ele pagou um preço muito caro pelas coisas que ele tanto desejava, né? As suas riquezas e tudo. Porque quando a cidade foi destruída e ele tinha que sair, fugir, será que ele conseguiu levar todas as suas ovelhas com ele? Todas as coisas que ele tinha? Quando você tem que fugir de fogo, você tem que correr rápido. Ele não conseguiu levar nada com ele. Ele perdeu as suas riquezas. Tudo que ele desejava, ele perdeu. E não tinha nem mesmo 10 pessoas justas naquela cidade. Quer dizer, o poder que ele tanto queria, ele não tinha. Ele não tinha nenhuma influência boa naquela cidade. E a sua família? Ele queria tanto ter sucesso. A sua família, a esposa morreu. Os
filhos amando este mundo e o pecado. Uma família arruinada, destruída pelo pecado. E o que mais? Como já falei, ele queria ser feliz, mas ele perdeu a paz com Deus. Agora ele estava cheio de vergonha diante de Deus por tudo que ele tinha feito, as coisas que ele tinha desejado. E isso é uma lição para nós. Vocês todos que ouvem a palavra de Deus muitas vezes, Deus também requer uma decisão de vocês. A Bíblia fala que há dois caminhos. Você não consegue andar com um pé em um caminho e outro pé em outro caminho. Dá certo? Você tem que escolher um caminho largo do pecado contra Deus e tem um caminho estreito. A Bíblia também fala que nós não conseguimos servir dois deuses ao mesmo tempo. Só um pode ser Deus, não é? Deus não divide sua glória. Ou você serve a Deus, ou você serve ao pecado e as coisas deste mundo. Não dá para servir os dois. Você não vai ser uma pessoa feliz. E não mais uma coisa. O que aconteceu com Ló? Você vê que ele queria chegar perto do pecado, mas não participar. O que aconteceu? Ele entrou na cidade, ele participou de muitas coisas, ele viu muitas coisas, ele estava lá dentro. É muito mais fácil cair do que se levantar, não é? Então, se você escolher orar a Deus, ler a Bíblia, ouvir sobre ele, vir à igreja, e ao mesmo tempo guardar alguns pecados no seu coração, mas eu não vou perdoar aquela criança, não. Ela é tão horrível, eu não vou guardar raiva no meu coração contra aquela pessoa, mas eu vou ler a Bíblia. Você está servindo a dois deuses. Não vai dar certo. O pecado vai dominar o seu coração. Deus requer uma escolha de nós. Olhe para mim, todo mundo. Deus requer uma escolha de nós. Qual Deus você vai servir? O Deus do pecado ou o Deus verdadeiro, que pode transformar a sua vida, que pode perdoar os seus pecados, que pode te dar vida eterna e uma felicidade que nunca acaba? Qual você acha que é melhor servir? Esse que você tem que pensar hoje. Qual Deus vocês querem servir agora na sua vida e depois? Que o Deus que você escolhe agora, você também servirá depois que você morrer. Isso é uma lição muito séria para nós. Mas Deus, lembra como Ele foi com Ló? Muito misericordioso. Ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Ele está pronto a perdoar a nossa escolha errada que nós temos feito até agora. Ele nos faz filhos de Deus. Ele nos perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração da culpa, da vergonha e nos dá vida eterna. Escolhe hoje qual Deus vocês vão servir. Vamos orar?